Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. O Observatório Astronômico da URGS, órgão auxiliar do Instituto de Física, completa 110 anos em 2018. O observatório é patrimônio cultural e científico de Porto Alegre, do Estado e do Brasil. O seu principal objetivo é fomentar o desenvolvimento, a educação e a inclusão social, por meio das ciências exatas na intersecção com as ciências humanas e sociais. Nesta edição do programa, Alan Alves Brito, diretor do Observatório Astronômico, apresenta a história desse prédio histórico, destacando suas atividades e sua relevância como museu e patrimônio cultural, bem como a importância de espaços como observatórios para a educação e para a ciência. Confira agora o Simplifísica, Física, Astronomia e Sociedade. 110 anos do Observatório Astronômico da URGS. Então, na verdade, essa conversa aqui hoje, né, é uma roda de conversa, na verdade, né? A gente vai falar um pouco de física, de astronomia e sociedade, tendo como fundo, né, os 110 anos do Observatório Astronômico. Então, basicamente, o que eu gostaria de trazer aqui hoje é algumas reflexões sobre o papel da ciência e da divulgação da ciência no Brasil, né? E aí, nessas reflexões, a gente vai também conhecer um pouco da história do observatório. Eu sei que talvez alguns de vocês aqui, muitos de vocês já foram ao observatório, mas eu não sei até que ponto vocês conhecem um pouco dessa história. Para começar, eu começo com essa imagem, que é uma das imagens mais trágicas do ano, né? Que é a imagem do Museu Nacional pegando fogo, né? Então, o Museu Nacional é ele foi fundado em 1818, ou seja, ele completou 200 anos esse ano, né? Ele foi criado por Dom João VI, né? Foi a primeira instituição museológica e a primeira instituição de pesquisa científica do Brasil. Então é muito trágico e triste que o museu tenha acabado do jeito que acabou, né? Nesse ano tão complexo para nós, do ponto de vista da política, né? De toda essa confusão que a gente vive no Brasil. Então, esse Museu Nacional, ele tinha cerca de 20 milhões de itens, né? 200 mil visitantes por ano. Então, toda a nossa conversa aqui hoje tem a ver também com o Museu Nacional, como um instituto de divulgação científica, como a primeira instituição de pesquisa no país. Então, essa nossa conversa vai estar diretamente atrelada a esse fim trágico do Museu Nacional e do tipo de valor que a gente dá, né, para a ciência, para a divulgação da ciência, para espaços como esses, né, como o museu e como o próprio observatório, que completa 110 anos nesse ano. Bom, então, para pensar alguns aspectos importantes quando a gente pensa a ciência, a tecnologia e a inovação no Brasil, a gente não pode esquecer de que a gente vive num país desigual, né, um país com problemas estruturais relacionados à educação e à cultura científica. A gente também não pode esquecer que a gente vive num país onde 54% da população é pobre e negra, numa educação pública pobre para pobres, né? E muitas dessas pessoas que frequentam as escolas públicas no país, elas estão excluídas, né, de direitos humanos fundamentais, inclusive o direito à cultura, né, e à divulgação científica. Em se tratando de museus, de espaços de divulgação de ciência, no Brasil a gente tem mais de 3 mil museus cadastrados no Instituto Brasileiro de Museus. E apesar de 3 mil museus, né, apenas 12,3% da população brasileira declarou visitar museus de ciência e tecnologia e 17% desses entrevistados dizem que já foram ao museu de arte. Então a gente vê aí uma disparidade, né, num país onde a gente vive essa educação, uma educação estruturalmente complexa. Então a gente não pode deixar de pensar esses números quando a gente fala de 110 anos do Observatório da URGS e quando a gente pensa no fim trágico do Museu Nacional, né, completando 200 anos. Então, em se tratando do Observatório da URGS, né, o Observatório ele é criado no início do século XX como parte do que a gente chama de Instituto Astronômico e Meteorológico da URGS, né, que começa com inspiração positivista, ou seja, século XX,
o positivismo é forte, a maneira de pensar a ciência a partir de um viés experimental. Esse Instituto Astronômico ele surge com objetivos específicos, né, em Porto Alegre, e tem aí um papel importante no Estado e no país, ou seja, esse Instituto Astronômico ele é criado com o objetivo primeiro de fornecer a hora certa para a cidade de Porto Alegre, usando, por exemplo, o movimento dos astros, né, e implantar uma rede de estação meteorológica do Estado. Então aqui eu mostro para vocês do arquivo histórico do Observatório Astronômico o organograma do que era esse Instituto de Astronomia, né? Então, nesse Instituto de Astronomia a gente tinha aí então áreas, departamentos de astrofísica, departamentos de astrometria e toda a parte de meteorologia. Ou seja, eu sempre brinco que nós hoje, na URGS, nós temos um departamento de astronomia, mas teve uma época na história da URGS nós tivemos do próprio, do Estado, né? Onde nós tivemos o Instituto de Astronomia, com áreas de engenharia, de astrofísica, meteorologia. Então, esse Instituto Astronômico ele foi fundado em 18 de setembro de 1906 e o prédio foi inaugurado em 24 de janeiro de 1908. Então, essa seria a data oficial, quando a gente pensa no aniversário do Observatório Astronômico, né? 24 de janeiro de 1908, embora a gente esteja aqui em novembro celebrando esses 110 anos do Observatório. Bom, então, historicamente, para a gente chegar no observatório, então tudo começa no final do século XIX, quando a Escola de Engenharia da URGS esboça um projeto para a construção de um observatório, e esse observatório deveria então ajudar nas aulas de astronomia de posição, né, fazer observações, tinha ali um potencial para o desenvolvimento da engenharia cartográfica, da engenharia geodésica. No início do século XX, então, são feitos os primeiros planos para a criação desse Instituto de Astronomia. Em 1906 é lançada a pedra fundamental do Instituto Astronômico e Meteorológico, que é inaugurado, então, em 1908, como eu acabei de dizer. Também em 1908 chega de Paris a luneta equatorial Gautier, de 190 milímetros. Essa luneta continua em uso no Observatório Astronômico, daqui a pouco eu vou mostrar algumas imagens para vocês, né? E também chega o ciclo meridiano de 75 milímetros. Então, em 1908 acontece a inauguração desse instituto, né, atual Observatório Astronômico da URGS. Em 1911 acontece a contratação de especialistas, né? Então o Hannenfield é contratado para a determinação da hora local com a precisão de 0,03 segundos. O observatório ele é construído, né, como eu disse lá, para tratar da questão da hora legal, que naquela época era realmente assim, não existiam muitos centros no Brasil para fazer esse, né, acompanhar a hora, para estabelecer a hora legal no Brasil. Então, essa contratação foi muito importante nesse sentido. Em 1912, então, é adquirida a luneta de passagem meridiana, que eu vou mostrar daqui a pouco algumas fotos para vocês, né, pêndulas e alguns cronômetros de marinha. Todos esses instrumentos vocês podem encontrar, vocês podem visitar lá no Observatório Astronômico, podem também ver fotos no nosso site. Agora, recentemente, nós fizemos todo o inventário do que a gente tem em termos de acervo instrumental, então está aí para todo mundo tocar, observar e acompanhar essa história que faz parte da cidade, do estado e do Brasil. Em 1921, então, a seção de meteorologia ela é transferida para onde hoje funciona a rádio da universidade. Eu não sei até onde todo mundo aqui conhece o campo central da URGS, mas a rádio está ali no campo central, muito próximo da Faculdade de Educação, um prédio histórico belíssimo, né? Ao lado da Faculdade de Arquitetura. Em 1936, então, é criado o curso de Física. Esse curso de Física ele é criado ainda como parte da Faculdade de Filosofia da URGS. Então, em 1936, a URGS em si, a data original de criação da universidade é de 1934. Né? Então, é entre as primeiras universidades a serem criadas no Brasil. Em 1942, o serviço de meteorologia ele é federalizado e em 1959 cria-se então o Instituto de Física da URGS. Ou seja, nós estamos completando 110 anos do Observatório Astronômico, ano que vem 60 anos do Instituto de Física. Ou seja, o Observatório Astronômico é, de fato, uma das instituições mais antigas, né, do que a gente hoje, de ciência, que a gente tem em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Em 1960, começam as primeiras iniciativas de divulgação de astronomia ao público geral, por iniciativa do professor José Batista Pereira, que dá nome ao planetário
de Porto Alegre, que também muitos de vocês devem ter ido ao planetário, conhecem o planetário, e muitos também confundem o planetário com o observatório. E daqui a pouco vou mostrar algumas imagens e estabelecer a diferença entre o planetário e o observatório. Então, nos anos 70 do século passado, né, século 20, nos anos 1970, o observatório passa a ser, então, um órgão auxiliar do Instituto de Física, da URGS, e como tem sido até hoje, né? Então, esse observatório tem algumas funções específicas que em algum momento mais também eu vou mostrar para vocês. Em 1972, chega o telescópio ZEISS de 500 milímetros, e então se começam as obras de um outro observatório histórico que também muita gente não conhece, que para alguns é lenda urbana, mas existe um observatório muito interessante, um observatório importante para a pesquisa no Rio Grande do Sul, né? O observatório do Morro Santana. Então, também existem algumas imagens desse observatório no acervo histórico, na página do observatório da URGS. Nós temos aqui professores no departamento de astronomia que defenderam teses e dissertações de mestrado e teses de doutorado usando dados coletados nesse observatório. Aqui está a foto dele, né, do Morro Santana. Esse observatório também é muito importante para o departamento de astronomia, para o Instituto de Física, nessas atividades de pesquisa em astronomia. Hoje o observatório ele não está em funcionamento, mas a gente vem conversando constantemente sobre a possibilidade de tentar reinaugurar esse espaço, né, para que esse espaço ocupe um outro sentido dentro da universidade e dentro da comunidade onde ele se insere. Então, em 72 é inaugurado então o Observatório Morro Santana. Nos anos 2000, a gente inaugura o Observatório Campos do Vale, que também é um observatório que poucas pessoas conhecem, mas muitos daqui, estudantes de graduação, já tiveram a chance de fazer observações nesse observatório, que é um observatório didático, um observatório simples, pequeno, mas muito interessante. Eu mesmo coordeno um projeto chamado Segundas Astronômicas, onde todas as segundas-feiras nós fazemos atividades de observação, se o céu, se o tempo permitir, lá no Campos do Vale. Esse projeto tem sido um projeto muito interessante. Então, no final, Porto Alegre é uma cidade privilegiada. É uma cidade que eu também gosto de denominar de cidade das estrelas. Nós temos o Observatório Astronômico, que completa 110 anos. Temos o Observatório Morro Santana. Temos o Observatório na PUC do Rio Grande do Sul. Temos o Observatório no Colégio Militar. Temos o Observatório do Campos do Vale. Temos um planetário. Temos um Museu de Ciência e Tecnologia. Então, qual a cidade do Brasil que consegue reunir, que consegue agregar tantos espaços interessantes de divulgação da cultura, né? Então, para a gente também sair daqui pensando e aproveitar mais esses espaços, convidar familiares, amigos para ocupar esses espaços, né? Para que o final deles não seja tão trágico, ou não seja trágico como foi, por exemplo, o Museu Nacional. Então, nos anos 2009, ali, por iniciativa do Cláudio Bevilacqua, que está aqui, o observatório passa a fazer parte, né? O Observatório Astronômico, que a gente celebra agora há 110 anos, ele passa a fazer parte da rede de museus da URGS. Então, há um entendimento de que esse observatório não é apenas um lugar para observar o céu, para observar crateras da Lua, objetos astronômicos variados, mas também para preservar a memória, né, do seu acervo de instrumentos, de documentos, como parte dessa memória nossa, né, como realmente um patrimônio histórico, material e imaterial de Porto Alegre e do Estado. Então, hoje, o Observatório faz parte dessa rede de museus da URGS e é também, não apenas um observatório, mas também museu de astronomia, né, e de instrumentação. Bom, então, acontece o prédio onde hoje está o Observatório Astronômico, ele por muito tempo ele ficou um prédio, vamos dizer, não abandonado, mas um prédio que, pelo tempo que tem, que precisava de cuidados. Então, houve a instalação de projetos visando a reinauguração desse espaço, a reestruturação desse espaço. Então, entre 2001 e finalizado em 2002, acontece a reinauguração do prédio tal qual ele se encontra hoje, né? Esse prédio bonito, que foi, então, tombado como parte do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, nós temos aqui um prédio histórico altamente reinaugurado, com uma luneta de 110 anos, em operação de segunda a sexta-feira, um prédio que faz parte do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, assim, é realmente uma
um prédio muito importante, né, para o contexto da cidade onde a gente vive, do estado que a gente vive e também do país que a gente vive, onde esses espaços são tão desprezados e tão desvalorizados. Então é muito interessante a gente ter esse espaço aqui na nossa universidade. Então, dos anos 70 até 2018, o Observatório ele é então esse órgão auxiliar do Instituto de Física. E como órgão auxiliar do Instituto de Física, ele está operando nessa articulação do ensino, da pesquisa, da extensão, né, atraindo estudantes, tentando atrair o público geral para observar esse céu, para poder se envolver nessas atividades, né, nessa história, em todos esse capítulo interessante da ciência e da divulgação da ciência no nosso Brasil. Então hoje a gente pode dizer que o Observatório, na verdade, ele é um centro de ensino, de extensão, de divulgação da ciência, e ele é também, e aí é uma interpretação muito particular, né, um guardião da memória do Instituto de Física. Né? Como o Observatório é um prédio histórico de 110 anos, ele também tem essa finalidade, né, de atuar como um guardião da memória museal de toda a história da cidade, mas também do Instituto de Física, no sentido de que as histórias do Instituto de Física e do Observatório, elas vão convergindo. E hoje cabe ao Instituto de Física essa função de manter esse prédio, né, operando e devolvendo à sociedade aquilo que ela nos dá, que é o financiamento da pesquisa, o financiamento das nossas atividades de ensino, né, através da divulgação científica, não só da astronomia, mas também de todo o seu acervo. E mais recentemente, o Observatório ele passa também a ter um outro papel importante, né, nas atividades. A gente tem o Departamento de Astronomia do Instituto de Física, que cria em 2010 um curso de graduação, um curso de astrofísica, um curso bem sucedido. Então é implantada uma graduação, alguns professores do Instituto de Física, do Departamento de Astronomia, se envolvem em pesquisas voltadas para o ensino. Então o Observatório hoje ele também passa a ter uma nova conotação, no sentido de ser ele mesmo um laboratório também de pesquisa, para a gente entender como se dá esses processos de investigação da pesquisa em educação e astronomia em espaços não formais de ensino e aprendizagem. Né? A gente recebe escolas, recebe público geral, então esse potencial para pesquisa em educação também passa, nos últimos anos, a ser explorado. Né? Então agora a gente tem professores do departamento envolvidos na pós-graduação do ensino de física, que é uma pós-graduação também pujante e muito forte, juntamente com a pós-graduação de física no nosso instituto. Bom, então aqui eu mostro a imagem do observatório e a imagem do planetário. Então, para a gente não esquecer de que não são as mesmas coisas. Né? Então a gente tem um planetário que pertence à Pró-Reitoria de Extensão. A atual diretora do planetário, a professora Daniela Pavani, é professora do Departamento de Astronomia. A diretora, antes da Daniela, também era professora do Departamento de Astronomia. Nós temos uma relação estreita com o planetário, mas o planetário tem um objetivo e o observatório tem um outro objetivo. Então o planetário ele está situado na Avenida Ipiranga e o observatório ele está ali na Oswaldo Aranha, né, atrás da Escola de Engenharia, próximo à Faculdade de Ciência da Saúde. Então muita gente confunde o observatório com o planetário. Às vezes as pessoas ligam para o observatório achando que está indo para o planetário. Algumas vezes a gente fica esperando escolas no observatório que foram para o planetário e vice-versa, porque há uma confusão generalizada. Então o observatório ele ele tem uma finalidade diferente do planetário, embora os dois trabalhem com astronomia. Bom, então, qual seria então a importância, né, desse observatório e mesmo do planetário e desses espaços de divulgação científica? Então, esses espaços, no contexto da divulgação da ciência, eles têm o objetivo primordial de nos contar algumas histórias. Quando a gente olha para o céu, a gente tem ali histórias variadas, de povos variados. Né? A gente tem as nossas histórias, tem as histórias dos povos que vieram antes de nós. Então, ali, quando a gente olha para o céu, a gente tem identidades. Né? E na Terra, a gente tem território, a gente tem diásporas, a gente tem as nossas próprias histórias. E para alguns povos, essas diferentes histórias, a história do céu e a história da Terra, se confundem. Então, o principal objetivo do observatório e do planetário é nos contar a nossa história, como é que tudo se forma, por que estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos. Então é nesses espaços que a gente estabelece esse tipo de reflexão com o público que chega.
com estudantes da educação fundamental, da educação básica, nível superior, com visitantes de maneira geral. Então a gente tenta contar um pouco dessa história, né? 13,8 bilhões de anos, quando o universo se forma, o universo se expande com o tempo, se resfria com o tempo, estruturas vão se formando, galáxias, estrelas, planetas, e nós mesmos para contarmos essa história. Então é nesse lugar que a gente estabelece essa comunicação, que ela não é apenas científica, né? Ela também tem um viés político, ela tem um viés social, ela tem um viés filosófico, histórico. Porque quando a gente conta a história da ciência, a gente está contando uma história que é humana, sobretudo, feita por homens, por mulheres, mas é uma história localizada no tempo e no espaço. Então, nesses lugares, a gente tem um privilégio de poder estabelecer esse tipo de comunicação. Falar dos diferentes tipos de galáxias, diferentes tipos de morfologias, de cores. E nessas galáxias também tem ali toda essa história que a gente quer desvendar, que a gente tanto se pergunta por milênios, né? De onde viemos, para onde vamos. Também, nesses espaços, a gente tenta refletir sobre o fato de que conhecemos muito pouco desse universo que a gente tanto admira, que a gente tanto se inspira quando olha para o céu, né? Seja no céu mágico do planetário ou no céu real do observatório, em meio a toda a poluição luminosa. A gente quer entender por que a gente tem 95% do universo para ser explicado. A gente não consegue entender ainda de que é feito 95% do universo. 5% do universo que a gente conhece está na tabela periódica dos elementos químicos, né? Está exatamente em contar a história de como nascem, vivem e morrem as estrelas. Para contar essa história no observatório ou no planetário, a gente tem que contar a história da própria física, porque a astronomia e a física estão diretamente relacionadas. E para contar essa história, a gente também tem que falar de matemática, a gente tem que falar de algumas leis fundamentais, nós temos que fazer observações, temos que construir telescópios, temos que desenvolver instrumentação específica para poder decifrar, né, tudo que a gente observa nesse universo. E para fazer tudo isso, muitas pessoas que vieram antes de nós também olharam para esse céu e fizeram essas grandes perguntas. Então, na história da astronomia, nós temos desde civilizações antigas, muito antes da Grécia, né? Mesmo já na África, a gente tinha pensadores, tínhamos pessoas pensando, olhando para esse céu e propondo soluções para o seu dia a dia, para a sua vida cotidiana. E ao longo da história, né, a gente vai então passando por diferentes maneiras de descrever essas cosmovisões, né? Desenvolvendo tecnologia, descobrindo novas galáxias, aprendendo que o universo se expande, de maneira acelerada, de que somos feitos de material estelar, né? De que voltaremos para esse meio interestelar, mas que ainda temos 95% o que a gente acha, né? Que é uma matéria escura, uma energia escura para ser desvendada. Então, essas histórias a gente conta no observatório todos os dias, em diferentes linguagens, para diferentes públicos, para crianças, para adultos, né? E para o público geral. E ao contar essa história, a gente, na verdade, está contando a história da astronomia nessa perspectiva de que a astronomia ela não é apenas uma ciência dura, entre aspas, né? O que é duro e o que é mole. Ela não é simplesmente uma ciência dura, uma física, matemática, experimental, observacional, mas ela está constantemente conversando com outras ciências, como a química, como a biologia, né? Como as engenharias, as tecnologias. Quando a gente quer decifrar essa história do universo, a gente também tem que desenvolver tecnologia, desenvolver instrumentos. Mas, além disso, quando a gente olha para o céu e faz essas perguntas que mexem com a nossa própria existência, com a nossa cultura, com o nosso modo de se relacionar entre nós e nessa relação com o céu, a gente também estabelece na astronomia uma relação com as ciências humanas sociais, com a antropologia, com a filosofia, com a história, com a educação, né? Em ensino, em pesquisa e extensão. Então, a astronomia ela tem essa capacidade de estabelecer esse diálogo com os diferentes saberes. E claro, para contar essa história, a história da ciência é uma história que é estabelecida a partir da ideia de conhecimentos, né, de epistemologias. Temos que levar em conta essa historiografia e pensar essa ciência altamente conectada com a sociedade. Ou seja, a ciência ela não é
ela não está desconectada da sociedade. Ela é uma construção humana, e como sendo uma construção humana, ela tem que ser feita com as pessoas. E cada vez mais as pessoas no Brasil, elas querem participar desse processo, desse debate público, de por que a gente faz ciência, qual é o impacto dessa ciência, o impacto social dessa ciência ou dessa tecnologia, como é que a ciência e a tecnologia repercute no nosso dia a dia. A gente está o tempo inteiro se questionando isso. Então, o papel fundamental do Observatório ao longo desses 110 anos, né, do Planetário e de outros espaços de divulgação científica é estabelecer esse diálogo da ciência com as pessoas de maneira geral. Não um diálogo onde nós somos cientistas, os detentores dos saberes, né, e as pessoas são tábuas rasas que não sabem nada. Não é esse tipo de diálogo que nos interessa. É um diálogo realmente desse viés humano da ciência com uma construção localizada no tempo e no espaço. Quando a gente vai contar essa história, a gente também percebe que essas ciências que a gente está o tempo inteiro se preocupando em estabelecer essa relação de igual para igual, essa ciência, principalmente as ciências exatas, elas são desenhadas e definidas por meio de um pensamento que tem um foco particular no homem branco, heterossexual e bem-nascido. Então, dentro da ciência e nesses espaços de poder, como o Observatório e o Planetário, a gente também tem o tempo inteiro questionado esse modelo de fazer ciência, né, de fazer as ciências exatas sobretudo, que não nos interessa. A gente quer uma ciência como construção humana, uma ciência inclusiva, uma ciência onde não apenas homens brancos, heterossexuais e bem-nascidos façam parte desse processo de construção, mas também as pessoas que foram historicamente excluídas desse processo, né? Mulheres, indígenas, negros, negras, LGBTs, né, deficientes. Então a gente está num outro momento dessa construção da ciência, onde a gente pode questionar esse modelo e estabelecer uma nova relação com esse processo de produção do conhecimento científico e tecnológico. Esse preâmbulo, né, esse início, é exatamente para tentar dizer para vocês que esse prédio histórico, o Observatório Astronômico, por 110 anos, que está ali na Oswaldo Aranha, atrás da Escola de Engenharia, ele tem esse papel fundamental de não apenas apresentar o céu, mas também fazer esses questionamentos, né? Então a gente tem aqui um prédio belíssimo, essa imagem aí é de 1914, como parte do acervo do Museu do Observatório Astronômico. Essa é uma imagem atual do observatório, né, a vista da fachada principal, oeste. Aqui temos uma estátua da Urânia. A Urânia é considerada a musa da astronomia. Quando vocês chegam em frente ao observatório e olham para o alto, vocês vão ver essa imagem da Urânia. Esta é uma vista da fachada norte do observatório, né, próximo da Faculdade de Ciências da Saúde, a gente pode ter essa imagem aí. Aqui são detalhes da fachada norte. Eu gosto muito desses detalhes, porque ali vocês podem, por exemplo, observar símbolos das constelações zodiacais, né? Então vocês podem ver aqui, cadê? Ali, aqui, ali, aqui. Então, ao longo do prédio a gente tem as diferentes constelações zodiacais. Também a gente consegue ver detalhes dos planetas, ali o Sol e símbolos para os diferentes planetas, nesse caso aqui Urânio e Netuno. E também gosto de chamar a atenção que no prédio do observatório há 8 planetas, porque o observatório ele é antes de 1930 aproximadamente, quando Plutão passa a ser planeta, e logo no século 21, né, Plutão deixa de ser planeta. Então o observatório se mantém atualizado 110 anos depois, né? A gente continua com os 8 planetas ali inscritos na fachada. Essa é a vista externa da cúpula do observatório. As janelas, os detalhes da janela que são belíssimos, né? Essas janelas também são assim, detalhes interessantes da construção e desse prédio, que é realmente um dos prédios mais bonitos da universidade. Essa é a escada de acesso ao segundo andar do observatório. Eu vou mostrar um pouco do térreo, né? Então aqui é a luneta meridiana, essa luneta de 1912, vinda da Alemanha. Ali tem um cronógrafo, um instrumento responsável, por exemplo, para marcação do tempo com precisão. Esse instrumento veio da Suíça. Também temos ali uma luneta terrestre, Gautier, de 1907. Essa luneta veio da França.
Ali são detalhes da torre da luneta equatorial Gautier. Então lá em cima tem a luneta, que daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem para vocês. No primeiro andar do prédio nós temos vitrinas com coleções de diferentes instrumentos como parte desse acervo instrumental. Todas essas vitrinas que vocês estão vendo e que eu vou mostrar em seguida, elas foram organizadas pelo Cláudio, que está aqui dentro desse projeto de museu, de criação do museu do observatório, né? Então ali tem uma coleção de teodolitos. Os teodolitos são instrumentos que a gente usa em astronomia para determinar, por exemplo, a latitude e a longitude do lugar, a latitude geográfica, a longitude, utilizando o movimento dos objetos celestes. Então, para quem já foi estudante, meu estudante de engenharia cartográfica, a gente faz esses experimentos até hoje usando teodolitos. A gente consegue determinar com precisão a latitude geográfica, a longitude e o azimuth usando o movimento dos objetos no céu. E lá do Observatório Campos do Vale, do observatório lá que eu mostrei no início dessa conversa. Bom, então na vitrina 2 tem alguns instrumentos de medida de campo magnético terrestre. Logo ali à direita tem um barômetro, medidor de pressão. Na vitrina 3 temos sextantes e instrumentos de navegação. Sextantes também são instrumentos utilizados por navegadores para localização. Na vitrina número 4, lá do observatório, nós temos, como parte desse acervo instrumental, câmeras fotográficas e um telúrio, que é um simulador, um mini planetário, onde a gente simula o movimento do Sol, da Terra e da Lua. No segundo andar desse prédio, nós temos ali uma vista da sala meridiana. A sala meridiana era a sala onde era feita a medição de tempo, né? Lembre-se do início dessa conversa que eu disse que o observatório ele é criado, o Instituto Astronômico é criado com o objetivo primeiro de determinar o tempo, a hora legal, né? Então, esses cálculos eram feitos aí, nessa sala meridiana. Essa imagem é de 1909, completa 100 anos ano que vem, né? Ali tem a imagem do engenheiro Manuel Itaqui, com toda a equipe. Esse aqui é o engenheiro. A luneta meridiana, uma imagem da luneta meridiana Gautier, também de 1909. Esta é a vista mais atual da sala meridiana. Ali temos um afresco muito bonito do Cronos, né? Que é o deus grego do tempo, e que é Saturno para os romanos, né? Esse deus grego, um deus destrutivo, né? Onde esse tempo que realmente que rege os destinos, né? E engole, né? Tudo que está por perto. A gente nunca tem tempo, sobretudo nessa sociedade que a gente vive, que está todo mundo correndo. Então ali no observatório tem esse afresco, que é um afresco muito interessante, muito bonito, né? Que nos faz pensar nessa mitologia mesmo em relação ao tempo. E o tempo em astronomia é também uma medida angular, é uma medida interessante, né? A gente determina o tempo pelas estrelas, a gente determina o tempo, existem diferentes maneiras de determinar o tempo em astronomia, né? Então é muito interessante pensar também nessa relação da astronomia com a arte, né? Porque a astronomia também tem esse viés estético, mitológico, cultural, que também nos faz, nos conecta, né, com os diferentes campos dos saberes. O artista responsável por essa pintura é o mesmo artista que fez a pintura lá do afresco principal da Biblioteca Municipal de Porto Alegre. Eu não sei quem já teve a oportunidade de ir lá na biblioteca e perceber esse afresco, é o mesmo pintor, o mesmo artista que fez o afresco do nosso observatório. E aí tem uma imagem da luneta meridiana também Gautier, atual. Relógios, né? Tem muitos relógios históricos espalhados pelo prédio do observatório, né? Então aí eu mostro para vocês um relógio de pêndulo do Charles Joseph, de 1907. Ali também tem mais uma vitrine com muitos cronômetros de marinha e mostradores elétricos. E aí, por fim, a cúpula, né? Então aí tem uma imagem, uma foto do engenheiro Manuel Itaqui, fazendo a observação através da luneta equatorial. Essa luneta ela continua em operação, é um dos poucos instrumentos históricos centenários que a gente tem no Brasil, né, e também no mundo, que continua em operação, né? Então é um instrumento histórico, mas que também é operado. E também há discussões dentro da própria museologia, né, sobre o papel desses objetos, até que ponto eles realmente são históricos ou não são históricos,
mas são históricos, mas continuam em operação, né? Então, assim, também nos faz pensar a nossa responsabilidade de manter esses instrumentos operando, né? Instrumentos que guardam essa memória, mas também que têm uma função prática no dia a dia, que é fazer realmente a observação do céu. Essa imagem também é interessante, é uma imagem histórica, né? É uma visita de escola dos anos 60, então a gente pode observar ali lá em cima, na cúpula do observatório, então vocês conseguem ver ali os detalhes das roupas, né? Muitas meninas, né? Meninas na ciência, então tem muitas meninas aí nessa imagem, então é uma imagem que eu gosto muito. É uma imagem que continua sendo o dia a dia do observatório, muitas visitas de escolas, né? De professores, professoras com seus estudantes. Então essa foto continua sendo uma foto realmente frequente no nosso observatório. E aí a imagem da luneta equatorial de 1907, que algumas crianças, né, nessa alusão que o próprio Cláudio criou, que muitas crianças chamam de vovô telescópio, né? Então elas ficam muito entusiasmadas quando o Cláudio e os outros promotores de cultura que a gente tem no observatório conta essa história para as crianças, né? Vamos ver o vovô telescópio, e eles ficam super encantados e fazem perguntas com base nessa alegoria, né? Eu acho muito interessante, de fato é um vovô, né? 110 anos de história, né? E em completa operação, não é para todo mundo. E como diz lá na Bahia, né? Antiguidade é posto, né? Bom, então essa luneta é uma luneta de 190 milímetros, o tamanho da o diâmetro da objetiva. Esta é uma visita da parte superior à noite do observatório. Então vocês conseguem ver essa imagem, é uma imagem muito bonita, né? Logo atrás vocês conseguem ver aí o prédio da Escola de Engenharia. E o observatório, como sendo um prédio histórico, também tem desafios. Os desafios de estar dentro do limite urbano de Porto Alegre, que é realmente esse caos de construção, né? E isso não escapa, inclusive, à própria universidade, né? Então, atrás do observatório tem a construção de um prédio, a gente perde um pouco do céu observável. Também temos que lidar todos os dias com a poluição luminosa, né? Tem muita luz jogada para o alto. A própria Faculdade da Ciência de Saúde inaugurou recentemente um estacionamento onde projeta muita luz para o nosso lado. Então a gente, aos poucos, vão nos impressando, mas a gente continua fazendo esse trabalho bonito de divulgação da ciência, de observação do céu com escolas e com o público geral. E eu espero que cada vez mais que a gente desenvolva esse pensamento crítico, né, sobre a importância de olhar para o céu. A gente não tem olhado mais para o céu, né? Não só na nossa cultura urbana, né, mas também em algumas culturas indígenas, rurais. As pessoas têm perdido esse hábito de olhar para o céu e a gente precisa resgatar isso. E para resgatar esse hábito de olhar para o céu, de se conectar com o céu, é sobretudo importante o trabalho de divulgação científica, o trabalho de educação científica nas escolas, né? Desde as séries iniciais até a universidade. A gente precisa de políticos com uma outra mentalidade de relação com a ciência, né? Com a divulgação científica, com os espaços de poder como esses, os espaços culturais, os museus, né? Que têm também a incumbência de preservar o patrimônio histórico, material e imaterial que a gente precisa preservar. Então aqui tem mais imagens do observatório, imagens internas e externas, algumas eu já mostrei para vocês em mais detalhes. Aqui tem mais um conjunto de imagens. Aqui alguns documentos. Tem muitos documentos no observatório que precisam ser organizados, né, da parte de arquivologia. A gente ali tem que realmente um material que a gente pode ainda aprender muito sobre a história da ciência no Rio Grande do Sul, né, analisando em detalhes esse acervo. Aqui tem imagem do próprio Cláudio, né, super animado, com um grupo de crianças, não o Cláudio em ação. Aqui temos um outro, o Cassiano, que é um dos nossos promotores, numa roda de conversa com crianças, super atentas, discutindo sistema solar, Sol, Terra, Lua, eclipses, né, e as perguntas todas que elas têm também sobre física moderna, porque as crianças também fazem perguntas, não só perguntas de astronomia básica, elas fazem perguntas de tudo. Elas querem saber tudo. Então elas são muito curiosas, sobretudo nessa idade, né, onde elas ainda mantêm esse grau de curiosidade e de perguntas em alta.
Também o observatório, ele também desenvolve atividades fora do seu campo, né, dos limites do seu prédio histórico. Então a gente também faz atividades fora. A gente vai, durante, por exemplo, eventos de astronomia como eclipses, trânsitos, a gente faz formação, a gente também atende a população quando querem instalar algum tipo de observatório, ou querem algum tipo de assessoria. Então a gente não se limita apenas aos muros do observatório, mas a gente também tem uma outra relação com a sociedade. Aí um dos nossos bolsistas, no Parque da Redenção, fazendo a observação. Essa é uma imagem recente, de alguns dias atrás, quando a gente comemorava os 110 anos do observatório. Então aqui tem o Cláudio, que está aqui presente, que foi diretor do observatório, a professora Miriane Pastoriza, que é professora emérita da URGS, e também uma antiga diretora do observatório e uma das primeiras astrônomas no estado e uma das responsáveis pela implantação do observatório do Departamento de Astronomia na URGS. Aqui temos o professor Eduardo Bica, também é um professor recentemente aposentado, um dos cientistas de maior impacto do Brasil, né, e do mundo, e foi também diretor do Observatório Astronômico. Aqui a professora Maria de Fátima também tem um papel fundamental na parte de educação, de divulgação da ciência, professora também aposentada do Departamento de Astronomia. Então vocês percebam que o Observatório, o Departamento de Astronomia, ele tem sido renovado, porque muitos professores estão se aposentando, estão chegando novos professores, do qual eu faço parte, e outros colegas meus, e a gente também tem essa responsabilidade de manter esse padrão de pesquisa e de entusiasmo para a educação, para a divulgação da ciência, para a preservação desses espaços de cultura científica, né? Aqui tem a Úrsula, que também foi uma das primeiras estudantes do Departamento de Astronomia do Instituto de Física, estudante de mestrado, né? A Úrsula também participou da história do Observatório do Morro Santana, fazendo observações para a sua dissertação de mestrado. Então, tem muita gente histórica nessa foto, né? Aqui também mais detalhes do afresco do Cronos, né? Mas eu já disse para vocês, aqui temos uma esfera armilar, temos também uma mesa antiga, e aqui a escada helicoidal, que também é uma escada muito bonita, que dá acesso à cúpula onde se encontra o vovô telescópio de 1907. Então, os colaboradores principais do observatório ao longo desses 110 anos têm sido o SPH, né, o Serviço de Patrimônio Histórico da Universidade, que foi um dos responsáveis por toda a reforma que esse prédio sofreu, né, recebeu 10 anos atrás. O Museu da URGS, né, o observatório faz parte dessa rede de museus. A URGS tem vários outros museus com objetivos distintos, então a gente trabalha nessa rede, né, pela divulgação da ciência e da história. O Planetário, a Faculdade de Educação, a Museologia da URGS também têm sido parceiros em diferentes projetos que a gente tem desenvolvido. As principais atividades do observatório ao longo desses anos e, sobretudo, desde que o observatório começa a fazer parte do Instituto de Física, tem sido educação em astronomia, divulgação científica, a conexão da astronomia nas diferentes culturas, a história da ciência, na história do próprio observatório, no contexto de Porto Alegre, né? A gente também tem feito atividades voltadas para a conscientização da questão da poluição luminosa, a todos os projetos de museologia que têm sido desenvolvidos, a própria arquivologia, no sentido de desvendar, de decifrar esses documentos que a gente tem lá no observatório, a celebração de diferentes efemérides, né, que sempre lota. Muita gente vai ao observatório quando tem uma superlua, um eclipse, né, fases da lua variadas, chuvas de meteoros, a própria imprensa, né, rádio, TV. Então, a gente está o tempo inteiro tentando dar suporte, né, a todas essas atividades. A gente também faz palestras, tem seminários, filmes, né, os técnicos mostram filmes de diferentes aspectos da física, da astronomia. A gente manda jornal para as escolas, a gente faz alguns tipos de concertos com o coral da URGS, sobretudo, fazemos eventos públicos, exposições e também estudos de público, né? A gente tenta entender que público é esse que nos visita, quais são as características principais desse público. Nessa dimensão da astronomia na escola, né, no sentido de uma dimensão social da astronomia, a astronomia de forma educativa, filosófica, estética e afetiva, sobretudo.
Então aqui, só para terminar, eu vou mostrar para vocês alguns dados interessantes, né, de 2017, sobre o perfil de pessoas que têm frequentado o observatório. Então, basicamente, em termos de graduação, né, estudantes de graduação da URGS, eles são, sobretudo, estudantes de física, da engenharia, das exatas, mas nós temos aí estudantes de diferentes áreas da URGS, né? As cidades de Porto Alegre, né? Então, pessoas de Porto Alegre e diferentes cidades da região metropolitana também frequentam o observatório com grande frequência. Em termos de estudantes de educação básica, nós temos um público fundamental na educação básica, o ensino fundamental 1 e 2 e a educação do ensino médio, são os nossos públicos favoritos, né? 84% desse público pertence ao ensino regular. As cidades visitantes, né? Então Porto Alegre, outros estados, temos pessoas de outros países também que visitam o observatório, mas sobretudo pessoas de Porto Alegre, da região metropolitana. Aí tem uma distribuição de homens e mulheres, né? Então, para vocês terem uma ideia, em termos de idade também desse público, então temos um público jovem que visita bastante, mas temos aí também uma variação de idades, né? A gente não consegue ainda atingir a educação infantil, mas pelas próprias particularidades desse público, né? Deslocamento, essa relação com a escola que nem sempre é trivial. Aí a ocupação dos visitantes de 2017, então basicamente 63% são estudantes, mas a gente tem pessoas de diferentes profissões e de diferentes níveis de educação. Essa é a imagem da equipe, né? Então tem ali o Cláudio, o Cassiano, o Antônio, a professora Alejandra e uma de estudantes de graduação que tem nos ajudado muito como estudante voluntária nas nossas atividades. Então, ao longo desses anos, o Observatório Astronômico ele tem sido esse lugar privilegiado, onde a gente tenta articular a pesquisa, o ensino, a extensão e a cultura, no sentido realmente de trabalhar a astronomia e o céu da maneira que a gente conversou aqui, né? No sentido de estabelecer essa relação da ciência como parte de uma cultura científica, não apenas aquela visão técnica da ciência, mas como realmente parte de um projeto maior de realmente de estabelecimento de uma cultura científica no país, no nosso estado e na nossa cidade, né? E aí, uma imagem muito bonita de um dos nossos projetos, num quilombo em Triunfo, né? Uma criança quilombola completamente encantada pelo telescópio, né? O Mel, que ele demorou 1 ano para me dar um abraço, mas quando chegou o telescópio, ele se rende completamente, se aproxima, né? E fica ali curioso, tentando, e não preciso nem dizer como é que foi a observação do céu, né? Completamente, a gente não tem palavra realmente para descrever essa relação das crianças e dos públicos, de maneira geral, com a astronomia. Então, ao longo dessa conversa, para sintetizar, eu gostaria de dizer isso, né? Que o Observatório Astronômico, esse lugar privilegiado, onde a gente consegue estabelecer essa relação da universidade, né? A universidade que é financiado pelo povo brasileiro, que vive de financiamento público. A gente estabelece, então, a relação dessa universidade, que articula o ensino, a pesquisa e a extensão, com a escola, com a sociedade de maneira geral, na perspectiva de que as pessoas todas, elas devem compreender a ciência para realmente se tornar mais críticas, né? Exercitar o pensamento crítico, evitar que tragédias como essa que acometeu o Museu Nacional aconteça no nosso dia a dia, no nosso quintal, né? Esse é o objetivo da divulgação científica também, é mostrar a ciência de um outro jeito, mas também é nos fazer pensar sobre o nosso papel como responsáveis, né, pela preservação desse patrimônio histórico, cultural e científico. Porque a ciência, no final das contas, ela deve representar a cara da sociedade que é diversa. A ciência ela não pode ser simplesmente uma jornada de um grupo específico de pessoas, de classes específicas, de gênero específico. A ciência deve representar a cara de todos nós, dessa sociedade brasileira, que é complexa, mas que vive o seu processo, né? Todos nós estamos vivendo esse processo e eu tenho certeza que, preservando esses espaços, a gente pode construir uma sociedade muito mais interessante, né? Antirracista, anti-elitista, anticlassista, antissexista, democrática, emancipatória e crítica. Então, eu deixo então essas reflexões para vocês
e agora a gente pode, então, conversar, né? Muito obrigado pela atenção. Curtiu esse Simplifísica? Você pode assistir mais no canal da URGS TV no YouTube. É só acessar youtube.com/URGSTV e escolher o que você quiser. Até mais!